Este programa é livre para todos os públicos. Página 25, parágrafo 7. Chegou para nós um dia da salvação, um dia de salvação, de eternidade. Uma vez mais se ouvem esses silvos do pastor divino, essas palavras carinhosas: eu te chamei pelo teu nome. Como a nossa mãe, ele nos convida pelo nome, mas ainda pelo apelido carinhoso, familiar. Lá na intimidade da alma ele chama e é preciso responder. Aqui estou porque me chamaste, decidido a não permitir que desta vez o tempo passe, como a água sobre as pedras, sem deixar rasto. Vamos ler de novo? Que coisa mais linda, né? Pega aí o seu livro Forja, página 25, parágrafo 7. Chegou para nós um dia de salvação, de eternidade. Uma vez mais se ouvem esses silvos do pastor divino, estas palavras carinhosas: eu te chamei pelo teu nome. Como a nossa mãe, ele nos convida pelo nome, mas ainda pelo apelido carinhoso, familiar, lá na intimidade da alma. Ele chama e é preciso responder. Aqui estou porque me chamaste, decidido a não permitir que dessa vez o tempo passe, como a água sobre as pedras, sem deixar rasto. Que coisa mais linda! Eu te chamei pelo nome. Deus te chamou pelo nome. E isso é algo muito especial, porque o nome da gente marca a nossa identidade. Aquilo que a gente é. Significa então que Deus te conhece. Significa então que Deus nos conhece. Eu te chamei pelo nome. Vamos lá, se eu não me engano, nós vamos encontrar isto em Isaías. Vamos ver se eu estou correto. Vamos ver se o Frei acha. Você pode pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, Isaías. E nós vamos ver aonde Deus fala essa palavra para a gente. Vamos lá, creio que essa aqui já é suficiente para nós. Isaías 42. Pegue aí. Na verdade, o que eu queria talvez esteja em Isaías 43. Isaías 42, vamos pegar Isaías 42. Eis o meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião, não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e o desdobrou, que formou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos a minha honra. Chamei-te realmente, eu
te segurei pela mão. Veja que essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Ele te chamou. Eu estava tentando achar, não consegui achar especificamente, quando no Isaías vai dizer, eu te chamei pelo nome. Deus chamou você pelo nome. Para uma grande missão, como eu li em Isaías agora, Isaías 42. E veja, o texto de São José Maria Escrivá diz para nós que ele me chamou pelo nome. Ele me chamou pelo nome. Chegou para nós um dia de salvação. E quando? Quando Deus nos chama pelo nome, é um dia de salvação. Quando Jesus olhou para uma árvore e viu que em cima dessa árvore tinha Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Zaqueu não tinha se apresentado para Jesus, mas Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Jesus conhece você, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe as árvores que você está, Jesus te conhece. E esse dia, quando Ele nos chama pelo nome, é um dia de salvação, é um dia de eternidade. Ah, Zaqueu, se Jesus está te chamando pelo nome, é um dia de salvação para a sua vida. E São José diz, como a nossa mãe, Ele nos convida pelo nome, mas ainda pelo apelido carinhoso, familiar. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece aquele seu apelido carinhoso, aquele seu apelido familiar. Ele sabe tudo de você. E aí São José Maria Escrivá diz, é preciso responder. Se alguém chama, é preciso responder, não é verdade? Se alguém chama você, você precisa responder. Eu estou dizendo para você, Deus está te chamando. Qual a tua resposta? Aqui estou porque me chamaste. Esta deve ser a nossa resposta. Essa deve ser a nossa resposta como Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Deus chama, a gente tem que responder. E eu preciso dizer que Deus está te chamando. Aqui estou porque me chamaste, decidido a não permitir que desta vez o tempo passe como a água sobre as pedras sem deixar rastro. Tem gente que está deixando o tempo passar. Tem gente que está deixando o tempo passar e não está respondendo a Deus. Responda a Deus hoje. Responda a Deus hoje. Vamos seguir. Página 25, parágrafo 8. Tens de viver junto de Cristo. Deve ser no Evangelho um personagem mais, convivendo com Pedro, com João, com André, porque Cristo também vive agora. Jesus Cristo vive, hoje como ontem, é o mesmo pelos séculos dos séculos. São José Maria Escrivá começa dizendo, viver junto de Cristo. Para que Jesus está te chamando? Para viver junto dele. E José Maria Escrivá lembrou de Pedro, Tiago, João. Para que Jesus chamou aqueles homens e chamou pelo nome? Por que Jesus chamou aqueles homens? Para viver junto dele. Meu irmão, minha irmã, é para isso que Jesus te chama. Jesus te chama para ficar com ele, para viver junto dele. Não é aquela questão assim, é você lá e eu aqui. Não. Quando Jesus chama alguém pelo nome, para ficar com ele, para viver junto dele. Jesus quer que você viva junto dele. Claro, e com isso eu estou querendo dizer, você vai ter que abandonar o mundo. Você vai ter que abandonar os prazeres deste mundo. Deus quer que você viva com ele. E aí José Maria Escrivá está dizendo, também precisamos ser personagens vivos do Evangelho. Ou seja, assim como João, como Pedro, como Tiago se uniram a Jesus, você também precisa se tornar um personagem vivo.
Você também precisa entrar nesse grupo. A gente não pode pensar que isso já passou, que Jesus não está chamando mais ninguém, porque o chamado de Cristo foi só naquela época. Não. Olha aqui, Frei Gilson, eu saí de casa, eu tive que sair de casa. Eu tive que sair da casa dos meus pais, eu tive que abandonar os sonhos que eu tinha na época, eu tive que deixar minha namorada, eu tive que deixar tudo, porque um dia Jesus me chamou. Ele continua vivo. Deixa eu falar para você, Ele continua vivo e Ele continua passando na barca da nossa vida e nos chamando pelo nome. Eu ouvi Jesus me chamando pelo nome e eu precisei deixar tudo. Eu não podia deixar o tempo passar. Também precisamos ser personagens vivos do Evangelho. Eu, Frei Gilson, preciso ser um personagem vivo, me unir a Tiago, me unir a Pedro, me unir a João. Cristo está vivo. Amém? Então, por favor, Cristo não está morto. Com isso eu estou querendo dizer que Cristo continua chamando. Cristo continua chamando. E talvez você está sentindo este chamado agora. Talvez você está sentindo esse chamado agora. E talvez o chamado para ser um padre. E talvez o chamado para ser uma irmã consagrada. Mas talvez você não tenha um chamado para ser padre, para ser freira, mas o chamado é para todos. Qual é o chamado? Viver junto de Cristo. E esse chamado todo mundo tem. Esse chamado todo mundo tem. Viver junto de Cristo. Vamos seguir. Página 26, 10, parágrafo 10. Ou melhor, parágrafo 9. Página 26, parágrafo 9. Senhor, que os teus filhos sejam como uma brasa ardentíssima, sem labaredas que se vejam de longe. Uma brasa que prenda o primeiro ponto de ignição em cada coração que tenham perto de si. Tu farás que essa fagulha se converta num incêndio. Os teus anjos, bem o sei, bem o tenho visto, são muito entendidos em soprar sobre o rescaldo dos corações, e um coração sem cinzas não pode deixar de ser teu. Olha que lindo tudo isso. Sejamos brasas. Sejamos brasas que incendeiam. Sejamos aqueles que nos aproximamos de Cristo. Ele é a luz, Ele é aquele fogo, Ele é aquele fogo que queima. E quando a gente se aproxima de Cristo, a gente também queima. E José Maria Escrivá hoje está dizendo que é preciso incendiar aqueles que se aproximam de nós. Este deve ser o processo. Ao me aproximar de Cristo, eu fico incendiado. Ao me aproximar de Cristo, Cristo me incendeia. Me incendeia com o fogo do seu Espírito. Me incendeia com o seu amor divino. E me incendiando, Ele quer que toda pessoa que se aproxima de mim também seja incendiada. Veja que toda essa palavra de agora, ela faz muito sentido para nós. É um Deus que te chama pelo nome. É um Deus que te chama para ficar perto dele. Para ficar perto dele. E que o façamos. E o que o façamos como fizeram os apóstolos. Esses homens começaram a viver junto de Deus. Esses homens começaram a incendiar os seus corações. Esses homens começaram a incendiar todos os que se aproximaram deles.
Eu e você só estamos aqui. Eu e você só estamos aqui porque Cristo nos incendiou através desses homens, através desses apóstolos. Deus quer incendiar a tua vida. E através da tua vida, Deus quer incendiar os que estão à tua volta. Deus quer incendiar a tua família. Deus quer incendiar a tua casa com o fogo do amor de Deus. Como isso é importante. Vamos continuar. Página 26, parágrafo 10. Pensa no que diz o Espírito Santo e enche-te de pasmo e agradecimento. Escolheu-nos antes de criar o mundo, para que sejamos santos na sua presença. Ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Ser santo é ser bom cristão, parecer-se com Cristo. Aquele que mais se parece com Cristo, esse é mais cristão, mais de Cristo, mais santo. E que meios temos? Os mesmos dos primeiros fiéis que viram Jesus, ou o entreviram através dos relatos dos apóstolos, ou dos evangelistas. A primeira coisa, nós já meditamos que Deus nos chama, nós já meditamos que Deus nos chama pelo nome, só que agora José Maria Escrivá está dizendo, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Meu Deus, essa palavra, ela está também na Sagrada Escritura. E ela é muito forte. Ela é muito forte, por quê? Porque às vezes nós achamos que nós viemos do acaso. Ou que simplesmente a gente apareceu neste mundo. Papai e mamãe fizeram uma relação sexual, às vezes até indesejada, não queriam ter filhos, e acabou que eu apareci aqui. Então é por isso que eu estou neste mundo. Veja, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes de criar o mundo. Então eu estou dizendo para você que Deus te escolheu. Eu estou dizendo para você que Deus te escolheu. E quando é que Deus te escolheu? Antes de criar o mundo. Antes de formar as estrelas. Antes de fazer o mar. Antes de fazer as árvores. Antes de fazer os animais. Antes da criação do mundo, Deus já te conhecia. Veja, isso é importante para você entender que a tua vocação, ela é muito especial. E ela não vem de agora. Não é que Deus falou assim, tem essa pessoa aqui, eu vou ver o que eu faço com ela. Vou ver se eu chamo ela para alguma coisa. Porque ela apareceu neste mundo. Não, você foi escolhido para estar aqui. E por isso José Maria Escrivá está dizendo, é preciso se encher de pasmo, é preciso se encher de agradecimento. Ora, ao meditarmos sobre isso, não tem como a gente não ficar pasmado. Eu estou pasmo. Então significa que Deus me escolheu antes da criação do mundo. Isso deve nos tornar, a gente deve ficar extasiado, a gente deve ficar pasmo. Ele me chamou antes da criação do mundo. É preciso se encher de pasmo e agradecimento. Então, o que deve vir ao meu coração? Agradecimento. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer porque o Senhor permitiu que eu viesse. Eu só tenho que agradecer porque eu nasci. Eu só tenho que agradecer porque o Senhor me chamou. Então a gente tem que ficar pasmo. A gente tem que ficar agradecido. Agora,
Agora, este talvez seja o mais importante, e aqui muita gente não entende. Muita gente já não entende que foi chamado. Então gostaria que hoje você entendesse: eu fui escolhido, você foi escolhido. Então veja, não foi papai e mamãe que te escolheram. Papai e mamãe não sabia nem que você existia. E se perguntassem talvez para o papai e mamãe, se deixassem eles escolherem, talvez eles escolheriam outra pessoa. Eles imaginariam outra pessoa. Eu quero um filho assim, eu quero um filho assado. Imagina, não é pai e mãe que escolhe filho, é Deus quem escolhe que filho, é Deus quem escolhe o sexo. Já começa por aí. Às vezes você, papai e mamãe, está falando lá: eu queria que fosse um menino, eu queria que fosse uma menina. Mas quem é que vai decidir isso? É Deus. Por quê? Porque já está no coração dele. Qual é o filho que papai e mamãe vai ter? Se é homem, se é mulher e qual é? Deus já sabe, Deus já escolheu. Antes da criação do mundo. O que vai acontecer é que agora papai e mamãe estão colaborando com Deus. E a beleza de ter filho está aí. Colaboramos com Deus. E aqui também está porque é muito errado, segundo a Igreja Católica, quando um casal não quer ter filhos. Quando um casal não quer ter filhos, olha o que está acontecendo. Deus sonhou com pessoas desde antes da criação do mundo. E Ele quer se utilizar deste casal para que essas pessoas venham ao mundo. Só que essas pessoas não querem deixar essas pessoas virem ao mundo. Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Se nós estamos dizendo que Deus nos escolheu antes de criar o mundo, e agora o casamento, o casal, ele tem que colaborar só para que essa criança nasça, venha ao mundo. Mas aí o casal diz: não queremos ter filhos. Mas veja, esse não querer ter filhos é não querer que quem já foi pensado por Deus tenha a oportunidade de nascer. É muito sério. É muito sério. Então não cabe a você dizer se vai ter ou não vai ter. Por isso que o casamento na Igreja Católica tem que estar aberto à vida. Tem que estar aberto à vida. E é claro, quantos filhos será, isso cabe a Ele. Cabe a Ele. Agora preste atenção. Estamos dizendo que Deus te chamou antes da criação do mundo. Você nasceu. E agora a pergunta é: para que Ele nos escolheu? Para quê? Para que Deus te escolheu? Então tem que ter um porquê, né? Deus não te colocou aqui para você ir para um parquinho. Deus não te colocou aqui só para você ir para uma praia. Deus não te colocou aqui só para você curtir a vida, hein? Deus não te colocou aqui para você ficar passeando. Então Deus não te colocou aqui para você fazer o que você quiser, não. Não, já pensou? Seria muito pouco. Deus pensar você antes da criação do mundo, te colocar neste mundo para você simplesmente viver do jeito que você quer? Não. A Bíblia diz isso e José Maria Escrivá hoje está salientando: escolheu-nos para que sejamos santos. Isso você precisa entender. Deus te escolheu para que você seja santo. Uau! Foi para isso que eu fui escolhido. Foi para isso que você foi escolhido. Você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para ser santo. Então é para isso que eu fui escolhido? Sim, é para isso. Ele te chamou pelo nome. Ele pensou em você antes de toda a eternidade, para que eu seja santo. Então, se eu for santo, eu serei aquilo que Deus sonhou de mim. E aí, é claro, cada um vai ser santo conforme os planos de Deus também. Então não adianta a gente querer copiar santo. Não adianta, cada santo é um santo diferente do outro. Pode olhar na história da igreja. Padre Pio não é igual Teresinha do Menino Jesus. Teresinha não é igual a São Francisco de Assis. São Francisco não é igual a Santa Teresa d'Ávila. Nenhum é igual ao outro.
Porque o jeito que Deus quer que eu seja santo é só para mim. Deus tem uma santidade para o Frei Gilson. Quem fala muito isso é o Papa Francisco. E muito bem ele diz, nós não podemos copiar, não adianta, você não consegue copiar santidade. Deus tem uma santidade para você. Deus tem uma santidade para você. Agora, ser santo não é fácil. Agora a gente está entrando em algo complicado. Ser santo não é fácil. Então veja, ele me escolheu para que eu seja santo, só que agora nós entramos no tema da santidade. E ser santo não é fácil, não é fácil, não é fácil. E por que não é fácil? Porque dentro de nós temos um homem velho que quer o pecado. Tá aqui, vamos lá, vamos abrir. Por que é difícil ser santo? Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 7. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então veja, por que é difícil ser santo? Porque eu sou carnal. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E aí Paulo está dizendo, eu não faço o que eu quero, faço o que eu não queria fazer. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Paulo está entendendo que há um pecado que habita nele. Então por que não é fácil ser santo? Ei, preste atenção, não é fácil ser santo porque o pecado habita em nós. Qual pecado? O pecado original. Que o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Inclinações perversas, inclinações terríveis. Mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu queria fazer, eu não faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, enquanto quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Eu quero fazer o bem, mas o que me depara na minha frente é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo, eu estou preso a uma lei, a lei do pecado que está presa nos meus membros. O meu corpo quer o pecado. Homem, e aí Paulo entende, né? Homem infeliz que sou. Que infelicidade é do homem. Ele deseja o mal. É isso que Paulo está chegando à conclusão. A gente deseja o mal. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Quem me libertará disso? Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, eu sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Então, Paulo está dizendo que na minha carne, eu sou escravo do pecado. Então, por que é difícil ser santo? Porque então, se a minha carne quer o pecado, para ser santo, eu vou ter que renunciar à minha carne. Ai, aqui complicou tudo, hein? Eu vou ter que
renunciar à minha carne. Por quê? E aqui eu estou lendo Romanos 8, versículo 8. Porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Eu vou ter que renunciar à carne. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne. E aí Paulo, eu estou em capítulo 8, versículo 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. E aí Paulo começa a entender, poxa, se minha carne é uma carne de pecado, eu não posso viver de acordo com ela. Eu não posso viver de acordo com ela. E eu não estou devendo nada para ela. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo então entendeu tudo. Eu fui chamado para ser santo. Só que agora, para ser santo, eu estou encontrando uma dificuldade muito grande. Eu mesmo, a minha carne quer o pecado. Eu quero pecado, eu quero pecado. Minha carne tem prazer no pecado. Ela se deleita no pecado. Então, mas eu quero ser santo, o que eu vou fazer? Eu vou mortificar a carne. Pronto, está resolvido. A carne vai querer o pecado, eu vou fazer a minha carne morrer. Porque se eu fizer o que ela quer, quem vai morrer sou eu. Você está entendendo? Se você fizer o que a carne quer, quem vai morrer é você. Não, então vamos matar a carne para que eu viva. A minha carne vai morrer. E a minha carne vai morrer em que sentido? Ela tem vontade de fazer, mas eu não vou dar o que ela quer. Gente, a nossa carne, ela tem... Por exemplo, ela diante de uma comida gostosa, ela quer comer, ela come, a gente precisa comer, só que de repente ela quer comer mais do que deve. Entrando assim no pecado da gula. A nossa carne, ela quer a gula. A nossa carne, ela gosta de prazer. Ela gosta da sensualidade. Ela gosta de pornografia. Qual é a carne que não gosta disso? Qual é a carne que não gosta de prazer? Qual é a carne que não gosta de pornografia? Qual é a carne que não gosta? E aqui eu podia ficar falando, a nossa carne, a nossa língua, por exemplo, gosta de falar da vida dos outros. A nossa língua gosta do pecado. O nosso corpo, os nossos membros, a nossa carne gosta do pecado. Vamos ter que mortificar. Sentiu vontade de falar da vida dos outros? Mortifica. Sentiu vontade de ter prazer com pornografia? Mortifica. Sentiu vontade de brigar com alguém? Mortifica. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abá, ó Pai. O Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, é preciso viver de acordo com os filhos, como filhos de Deus. Você está entendendo? É por isso que é difícil ser santo. Porque em nós habita o pecado. Habita em você e habita em mim, viu? Habita em você e habita em mim. Então ser santo não é fácil. Não é. E João da Cruz vai dizer que você tem 3 inimigos para ser santo. 3 inimigos. O primeiro, o mais fácil de todos, o mundo. Para você ser santo, você vai ter que renunciar ao mundo. Segundo inimigo, o diabo. Para ser santo, você vai ter que lutar contra o diabo, que vai fazer para você propostas, que vai te tentar, que vai te oferecer coisas maravilhosas. Mas o pior inimigo é o terceiro. O pior inimigo é o terceiro. João da Cruz vai dizer que o terceiro inimigo que a gente tem é a nossa carne. É a nossa carne. Somos nós mesmos. As nossas más tendências, as nossas inclinações. Então ser santo não é fácil. Só que João Zé Maria Escrivá está dizendo também, mas também não é difícil.
Como assim, Frei? É fácil ou é difícil? Veja, ser santo não é tarefa fácil. Ser santo é difícil sim. Se alguém te disser o contrário, ele tá por fora. Ele não sabe o que é santidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, ser santo é facinho. Não é difícil. É porque o padrão de santidade dela é bem baixinho, Quando o padrão de santidade se torna Cristo e a gente vê que a gente está tão distante de Cristo, a gente entende, sim, tá certo, ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Em que sentido? É para que você não fique confuso. Não é difícil você descobrir como ser santo. Então, porque seria complicado o seguinte, se Deus nos dissesse, você tem que ser santo, mas eu não sei como que é. Então é difícil mesmo desse jeito. Eu tenho que ser santo, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí São José Maria Escrivá dá a resposta. Mas também não é difícil. O que é preciso para ser santo? Ser santo é ser bom cristão. Isso é ser santo. Ser um bom cristão. Ser um bom católico. Então vamos lá. Ser santo. Ser santo é para ir para a missa todo domingo. Isso é ser um bom católico. Olha, vamos falar o que é ser um bom cristão. Ser um bom cristão é aquele, preste atenção, ser um bom cristão é aquele que, eu vou resumir, tá? Ser um bom cristão é aquele que obedece os 10 mandamentos. Pronto. Está resumido. Ser um bom cristão é aquele que obedece os 10 mandamentos. Para você ser santo, basta que você obedeça os 10 mandamentos. É difícil isso? E aí a gente precisa ver mandamento por mandamento e ver se a gente está obedecendo os 10 mandamentos. O que eu preciso fazer para ir para o céu? O jovem rico pergunta. Jesus responde, obedece os mandamentos. Então ser santo é ser um bom cristão. Aí está lá no mandamento, o terceiro mandamento, ir na missa aos domingos. Isso é ser um bom cristão. Ser santo, preste atenção nisso, ser santo é se parecer com Cristo. Você nunca pode perder isto de mente. Ser santo é se parecer com Cristo. O teu modelo é Cristo, claro, os santos nos ajudam, os santos são exemplos, mas veja, eu não tenho que parecer com os santos. Eu tenho que parecer com Cristo. Ele é o modelo, Ele é a minha meta. É com Ele que eu tenho que parecer. Como a música do Padre Zezinho diz, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentiu. E ao chegar ao fim do dia eu vou dormir mais feliz. Santidade é isso, é ser como Jesus. Santidade é ser como Jesus. É parecer com Jesus. Então você tem que se parecer com Jesus. Só que para se parecer com Jesus, você vai ter que renunciar à tua carne. Você vai ter que renunciar a você mesmo para se parecer com Cristo. E eu posso perguntar para você, você está parecido com Cristo? Você está parecido com Cristo? O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de trabalhar, o seu modo de rezar. Eu tenho que me parecer com Cristo. Ser cristão é se identificar com Cristo. A palavra já diz cristão, nós nos identificamos com Cristo, nós temos que parecer com Cristo. Então você deve perguntar
a pergunta sempre devia ser na nossa vida é: Cristo faria isso? Se Cristo tivesse a idade que eu tenho, se Cristo tivesse a vida que eu tenho, se Cristo estivesse no meu lugar, Cristo faria isso? E a gente vai tendo respostas na vida. Às vezes as pessoas têm certas dúvidas. Por exemplo, vamos lá, uma das dúvidas de muita gente é, agora de adolescentes, de jovens e até de adultos: eu posso me tatuar ou não? Então eu posso ir lá e colocar desenhos na minha pele? E alguns até falam: mas eu vou colocar desenhos sagrados, eu vou colocar desenhos cristãos, vou colocar uma imagem de Nossa Senhora, vou colocar uma cruz. Eu posso me tatuar? A pergunta que eu lhe faço é: Cristo se tatuaria? Responda. Cristo se tatuaria? Você acha que com a idade que você tem, não vamos pensar em Cristo lá atrás não, há 2000 anos atrás, não, é colocar Cristo agora na tua vida, aonde você mora, aonde você vive, com a idade que você tem. Cristo se tatuaria? Você tem que se parecer com Ele. Ser santo é se parecer com Cristo. Então, se Cristo se tatuaria, talvez não. Então se tatue. Se Cristo se tatuaria, se tatue. Agora, se você me perguntasse se Cristo se tatuaria, eu diria para você, eu não acredito que Cristo se tatuaria. Eu não acredito. Então, se Cristo não se tatuaria, eu vou me tatuar? Se eu quero me parecer com Ele? E aqui não estou querendo condenar você que já fez. Aliás, você já fez? Já fez, está feito. Mas se eu pudesse orientar alguém que ainda não fez, pergunte se Cristo se tatuaria. Eu acredito que não. Eu, ao menos, não consigo ver meu Jesus lá, todo tatuadão, malandrão, tatuadão, querendo mostrar para todo mundo as tatuagens que tem. Eu não consigo enxergar meu Cristo assim. E eu fui chamado a ser Ele. Eu fui chamado a ser Ele. Aí você pode dizer: mas eu não sou Cristo, Frei. Não, você não é Cristo, mas você é chamado a se parecer com Cristo. Ora, você não se diz cristão? Então não venha com papinho, não venha com desculpas. Ah, mas eu não sou Cristo. Não, você tem que ser Cristo. Você é cristão, você tem que ser santo. Este é o chamado de Deus para a tua vida, que você seja santo. Então sim, você tem que perguntar sim: Cristo se tatuaria? Cristo vestiria esta roupa? Cristo iria para esta festa? Cristo assistiria esta série? Você tem que se perguntar. Não, nós não podemos ficar aquém disso. Ah, mas isso é ficar alienado. Não é ficar alienado. Nós temos que nos parecer com Cristo. E quais os meios que nós temos para isso? Os mesmos dos primeiros fiéis. José Maria Escrivá fala: como é que a gente vai parecer-se com Cristo? O que a gente tem que fazer? Os mesmos meios que os primeiros fiéis usaram, que a gente lê na palavra de Deus. Filhos, esse caminho é para todo mundo. A gente tem que se parecer com Cristo. Amém? Eu termino meditando o último parágrafo de hoje. Página 27, parágrafo 11. Que dívida a tua para com teu Pai Deus? Ele te deu o ser, a inteligência, a vontade, deu-te a graça, o Espírito Santo, Jesus na hóstia, a filiação divina, a Santíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, deu-te a possibilidade de participares da Santa Missa e te concede o perdão dos teus pecados, tantas vezes o seu perdão, deu-te dons sem conta, alguns extraordinários. Diz-me, filho, como tens correspondido? Como correspondes? E aí a gente termina com chave de ouro. Porque ser santo é difícil, ser santo não é fácil, ser santo é difícil, mas também, ao mesmo tempo, não é difícil. Ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil por quê? Porque Deus deu tudo o que você precisa para ser santo.
Deus te deu tudo o que você precisa para ser santo. Deus te deu tudo. Aqui, ó. Que dívida tua para com teu Deus? Na verdade, nós estamos em dívida com Deus. Ele te deu o ser, olha aí, Ele te deu a existência, Ele te chamou para ser santo, Ele te deu inteligência, Ele te deu vontade. Você não é obrigado a escolher coisa errada. Ele te deu inteligência, Ele te deu vontade. E aí, para você ser santo, Ele deu tudo que você precisa, Ele te deu a graça. Ele te deu o Espírito Santo. Ninguém vai conseguir ser santo se não tiver o Espírito Santo. Então pronto, Ele te deu o Espírito Santo. Você tem a hóstia consagrada. Você tem Jesus na Eucaristia. Olha isso, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Você tem Jesus na Eucaristia. Você tem a filiação divina. Você, no seu batismo, você se tornou filho de Deus. Então veja, você precisa ser santo, mas Deus te deu tudo para você ser santo. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu a hóstia consagrada. Deus te deu a filiação divina. Deus te deu a Santíssima Virgem Maria. Deus nos deu Maria para nos ajudar. Deu-te a possibilidade de participares da Santa Missa. Olha isso, você pode participar de missa. Não existe um ato melhor, não existe um ato mais profundo do que a missa. Ele te deu a possibilidade de participar da missa. E você vai sendo cada vez mais santo, cada vez mais missa que você participa. Com mais amor, com mais carinho, com mais devoção, mais você vai se santificando. Ele te deu a possibilidade de participar da missa, te concede o perdão dos pecados. Ele te concede o perdão dos pecados pela confissão. Se você erra, se você peca, Ele ainda perdoa os teus pecados para que você recomece. Porque veja, seria difícil ser santo mesmo se nós não tivéssemos a confissão. Imagina se a gente não tivesse a confissão. Imagina, a gente tá lutando, mas de repente a gente caiu. E Deus olhasse pra gente e falasse, já era, não tem mais volta. Mas a gente tá lutando, de repente a gente cai, a gente comete um pecado, a gente vai lá no confessionário e o sacerdote perdoa os nossos pecados. Jesus nos perdoa, falando que a gente pode recomeçar de novo. Deus te deu tudo para que você seja santo. Ele deu-te dons sem conta. Não é possível contar os dons que Deus te deu para que você seja santo. O dom da caridade, o dom da esperança, o dom da fé. Ele te deu os frutos do Espírito Santo. Gente, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo, não nos falta nada. Diz-me então, meu filho, como tens correspondido? Esta é a pergunta que a gente tem que responder. Como a gente tem correspondido? Porque Deus nos deu tudo. Como a gente tem correspondido? Como a gente tem correspondido? Então, na verdade, não tem desculpa para ser santo. Se você não for santo é porque você não quis. Se você não for santo é porque você não quis. E é por isso que quem não quis ser santo não vai entrar no céu. Porque não é que não conseguiu. Uma coisa é você falar, eu tentei fazer essa lição, eu me esforcei, eu estudei, mas não consegui fazer essa prova. E veja, a essas pessoas Deus terá misericórdia. Deus vai ter misericórdia. Gente, Deus vai ter misericórdia de quem tentou ser santo, mas não conseguiu ser santo. Tentou, se esforçou, mas não conseguiu chegar muito longe. Deus vai ter misericórdia. Houve esforço, houve luta, e ele quis acertar o tempo todo. Caiu, mas tentou acertar o tempo todo. Agora, aquele que não quis ser santo, não quis corresponder. Então esse não tem como se salvar, porque não quis. Você só não vai ser santo se você não quiser, porque Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu a Eucaristia, Deus te deu a Virgem Maria, Deus te deu a missa, Deus te deu o confessionário, Deus te deu dons, Deus te deu tudo. Agora
é a minha parte, eu tenho que corresponder. Por isso ser santo é fácil? Não, não é fácil não, mas também não é difícil. Não é difícil porque eu só tenho que me abrir. Eu só tenho que dizer: Senhor, faz-me santo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me abro. Senhor, eu me abandono. Senhor, eu quero estar pronto. Senhor, eu quero estar disponível. Amém? Então, tem muitos cristãos que na verdade estão vivendo uma vida sem vergonha. Tem muitos cristãos que estão vivendo uma vida de qualquer jeito. Em nome de Jesus, hoje toma uma decisão pela santidade. Para de viver um cristianismo de qualquer jeito. Ser santo é ser bom cristão. A partir de hoje, seja um bom cristão. Ser santo é se parecer com Cristo. Este é a tua meta. O teu olhar tem que estar em Cristo. E você tem que se identificar com Ele. Você tem que se parecer com Ele. Amém? Se parecer com Cristo. E Ele te deu tudo o que você precisa para isso acontecer na sua vida. Diga: eu quero ser santo. Eu quero ser santo. É fácil? Não. Mas eu quero. E se eu quero, Deus vai me ajudar. Então é só corresponder à graça de Deus. E Deus vai realizar a graça da santidade em nós. Amém. Que Deus te abençoe. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eu te espero. Tem sido muito bom estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.